Quanto custa a vida dos seus sonhos? Queridos e queridas, sejam bem-vindos ao Café com Bolacha, o seu podcast de filosofia, para provar que boas reflexões cabem sim no tempo de um cafezinho. E eu, professor Toninho, tô aqui para conversar hoje com vocês sobre um tema muito importante. Estava eu assistindo um filme, se você quiser saber qual filme que é esse, fica até o final. Lá no final eu vou te lembrar, vou te indicar esse filme muito bom. E durante a história do filme, acontece que um andarilho, uma pessoa muito simples, se torna muito famosa no meio das pessoas, no meio social, até no meio virtual, na internet, por traduzir um anseio humano de busca pelo essencial. Em outras palavras, esse andarilho, esse mendigo, falava sobre as mazelas do sistema, sobre como as pessoas vivem para procurar algo que vai mais atormentá-las do que libertá-las, como pessoas vivem em busca do pódio, em busca do bem salarial, em busca de status, e esquecem aquilo que realmente faz parte da sua própria existência, da sua própria essência. Isso me fez pensar o seguinte: será que nós não invertemos um pouco a lógica do mundo? Será que esse sistema no qual nós vivemos, e eu não quero aqui fazer uma de aquele que odeia o capitalismo, ou que ama o capitalismo, e enfim, propõe outro sistema, eu só quero pensar sobre o que a gente tem. Será que a nossa cultura não nos tem feito, primeiro, ter o maior salário possível, e trabalhe para isso, trabalhe 5, 10, 15, 20, 100 horas, para ter ali o maior salário possível. E aí, depois quando você tiver o maior salário possível, você vê quanto tempo te sobra para gastar isso. E gastar do jeito que dá, gastar como dá. Então você coloca isso nos rendimentos, você viaja uma vez por ano porque é o que dá, você financia isso, compra aquilo. Mas será que a gente consegue pensar no contrário? Colocar no papel quais são os nossos sonhos e intenções, o que você espera da vida, e aí, depois disso, você coloca na outra coluna do mesmo papel: quanto tempo eu preciso trabalhar para conseguir conquistar isso aqui? Certa vez eu encontrei uma pessoa extremamente sábia, e meus alunos já ouviram essa história muitas vezes. E essa pessoa na praia trabalhava ali até quando fosse necessário para conseguir a cota de dinheiro do dia. Então ele tinha lá, sei lá, R$80 por dia. Ele conseguia bater essa cota 10 da manhã, fechava o estabelecimento, ia fazer seu surf na praia, ia tomar o seu tererê, ia fazer outras coisas. E até as 2 da tarde, tudo bem. Depois disso, ia fazer aquilo que lhe fazia bem. Professor, mas então a ideia não é que a gente trabalhe em algo que nos dê prazer, em algo que nos faça feliz, em algo que nos torne cada vez melhores. O nosso trabalho tem que ser algo do nosso sonho, de fato? E aí eu te pergunto, será então que o essencial não é que nós saibamos refletir e encontrar quem somos, e a partir daí a gente consiga alinhar o nosso trabalho para que ele não seja simplesmente um fazer qualquer, mas que ele também seja um modo da minha realização? Mas se a gente parar para pensar na realidade da maioria das pessoas, falando de Brasil, por exemplo, a maioria das pessoas não conseguem trabalhar com o que sonham, trabalhar com o que desejam, trabalhar com aquilo que fizeram de plano da vida. Às vezes as pessoas têm que lidar com a realidade dura, com ter que trabalhar com aquilo que deu, porque foi o que apareceu. Mas e aí? Essa vida está condenada ao fracasso? Está condenada a nunca alcançar a felicidade? Não, muito pelo contrário. É aí que o exame, que a investigação acontece. Porque a vida não é simplesmente prazer, a vida não é simplesmente alcançar todo o prazer do mundo. Não serei eu aqui aquele entusiasta de coaches baratos que falam: se você não está feliz com o seu trabalho, largue esse seu trabalho, vire a noite estudando e daqui 2 meses você será um profissional de sucesso. A gente sabe que não é assim a realidade.
Mas eu quero que você entenda que, filosoficamente pensando, a gente pode olhar para essa realidade e entender que o nosso tempo é um dos nossos bens mais preciosos. Se não te foi possível trabalhar com aquilo que você sempre sonhou, então será que é possível pelo menos pensar um pouco sobre o tempo livre que você tem para que ele seja executado da maneira a valorizar as coisas de fato, a não viver pelo sextou, assim viver pelos poucos momentos que nos restam nos dias, das horas livres, para fazer aquilo que nos faz ser quem somos de fato. Hannah Arendt, como já dito em outros episódios aqui, nos fala que o ser humano só é ser humano quando vive na esfera pública. E se a gente trouxer para um lado mais bonitinho da nossa realidade, você é quando está com os seus, seja seus familiares, seus amigos. Você é quando você pensa e faz as coisas que te fazem feliz. Então, quando você lê um livro, quando você ouve uma música, quando você assiste um filme, quando você contempla a natureza. Quem faz você ser você? Quanto custa a vida que você gostaria de ter? Quanto custa viver no seu sonho? Faça esse balanço para que você não fique trabalhando à mercê de achar que precisa do máximo de dinheiro possível para comprar aquilo que você de fato não necessita. A pergunta grandiosa desse podcast de hoje é: velho, qual é a necessidade que você tem? Quais são as coisas que necessariamente te fariam falta se você não tivesse? Viver uma vida simples, viver uma vida tranquila, foi aquilo que propôs Epicuro lá atrás. O filósofo dizia que os prazeres são de fato aquilo que nós devemos buscar na vida. Mas os prazeres longos, os prazeres que não acabam rápido. Prazer de uma longa amizade, prazer de uma boa conversa, o prazer de contemplar uma boa obra de arte. Então eu quero te convidar a pensar um pouquinho comigo. Quanto será que custa necessariamente a vida que você deseja ter? Quanto será que custa a vida dos seus sonhos? Ela não pode custar o seu tempo, porque senão ela nunca será vivida. Então, pense muito bem onde você está investindo o seu tempo, onde você está colocando o seu tempo. E aí, pegando um pouquinho do Nietzsche, porque talvez, vai que o tempo que a gente está vivendo é um tempo circular. E talvez alguém chegue um dia e fale: você terá que viver eternamente o dia de hoje. E aí? O dia terá sido legal? Pense nisso. Um bom dia para vocês, um bom cafezinho. Deixa aqui seu like, se inscreva no canal. Beijos, tamo junto, é nóis. Tchau, tchau!